Iniciamos nossa jornada explorando a ideia central apresentada por Di Masi: a transição de uma sociedade baseada no trabalho para uma sociedade fundamentada no tempo vago, ou melhor, no ócio criativo. Ele argumenta, com base em dados estatísticos, que estamos em um movimento contínuo, observável empiricamente. A ascensão dos colarinhos brancos nos EUA, como observado por Daniel Behl em 1956, antecipa essa tendência. A observação de Di Masi não é profética, mas sim um registro desta mudança social em direção à predominância do setor de serviços e da atividade cerebral, em detrimento da atividade manual. Di Masi destaca uma dupla transição, da atividade física para a intelectual, e dentro da atividade intelectual, de tarefas repetitivas para a criatividade. Ele argumenta que mesmo as atividades intelectuais repetitivas podem ser automatizadas, enquanto a criatividade é intrínseca ao jogo e ao aprendizado. Essa convergência entre trabalho, estudo e jogo resulta em um ócio criativo, uma síntese que caracteriza essa nova era pós-industrial. Essa transformação social, segundo Di Masi, pode ser visualizada em uma mudança física da espécie humana, de um corpo grande e cabeça pequena para um corpo menor e cérebro expandido, auxiliado pelas tecnologias que estendem o poder da nossa mente, como rádio, televisão e computador. O conceito de ócio, crucial nessa transição, é recontextualizado, afastando-se da visão negativa moderna e aproximando-se da conotação grega, atividades não físicas como política, estudo, poesia e filosofia, dignas dos cidadãos de primeira classe. Di Masi prefere tempo liberado à expressão ócio, por sua conotação burocrática e vinculação à era industrial, mas reconhece a importância do livro Prometeu Desacorrentado, que ilustra a libertação do Homo faber, primeiro do trabalho braçal e, agora, da rigidez mental. A sociedade industrial, analisada por Di Masi, é retratada como um período em que a mecanização resultou na alienação do cérebro humano. A linha de montagem, exemplificada pela AlphaSud, tornou o trabalho repetitivo e monótono, reduzindo o uso do corpo e da mente. Henry Ford e sua fábrica exemplificam essa situação. A necessidade de trabalhadores com habilidades específicas evidencia a redução da necessidade de trabalho mental e o uso parcial do corpo. A capacidade da indústria em absorver pessoas com deficiência física indica a alienação da capacidade intelectual. Paralelamente à descrição da alienação da sociedade industrial, Di Masi apresenta a realidade contrastante de pessoas que vendem partes do corpo para sobreviver. Essa observação ressalta o contraste entre o progresso tecnológico que permite transplantes de órgãos e a realidade da pobreza extrema que leva à venda de partes do corpo. A comparação com a produção de carros e a disponibilidade de peças de reposição destaca a precariedade da disponibilidade de órgãos humanos, a falta de doações e bancos de órgãos, e as consequências sociais e éticas dessa escassez. Di Masi destaca a transição da sociedade industrial para a pós-industrial como um desafio à mudança de hábitos e mentalidades. A dificuldade de abandonar as funções repetitivas e abraçar a criatividade é um obstáculo significativo. A expressão "é mais fácil perder o trono que perder o hábito" ilustra a resistência à mudança. Di Masi apresenta a ambição pelas funções de executivo nas empresas americanas como um sintoma dessa dificuldade de adaptação à nova realidade pós-industrial. Para entender melhor a transição e superar a percepção da sociedade industrial como natural, Di Masi sugere uma análise histórica da sua emergência, crescimento e declínio, utilizando uma perspectiva de longo prazo. Ele defende a importância de observar a história humana como uma sequência de invenções, destacando as mudanças de paradigma que ocorrem quando novas fontes de energia, divisões do trabalho e divisões de poder coincidem, gerando saltos de época, como descrito por Braudel. Di Masi identifica 6 ou 7 desses saltos de época na história humana. Di Masi descreve um primeiro salto, abrangendo 70 milhões a 700 mil anos atrás, quando o homem aprendeu a andar ereto, falar,
e educar sua prole, utilizando a compensação de seus defeitos como motor de inovação, como explicado por Rita Levi Montalcini em O Elogio da Imperfeição. A compensação de suas fraquezas através de ferramentas e utensílios se tornou uma marca distintiva da humanidade, destacando a invenção de ferramentas que compensa nossas fraquezas, potencializando nossas capacidades. A criação de utensílios e o cuidado da prole como parte dessa transformação. 700 mil anos atrás, uma nova fonte de energia emergiu, a domesticação do cão. De Masi analisa a domesticação do cão como a primeira vez em que o ser humano transformou um consumidor em produtor, resultando em uma nova forma de energia. Ele explica a invenção tardia da roda e a invenção do arco e flecha, uma máquina bélica revolucionária pela sua eficiência e praticidade, utilizando a energia concentrada em um único ponto e momento. A relação única entre homem, instrumento e algo, selecionada pelo Zen como metáfora da vida. De Masi continua sua análise histórica com a domesticação de outros animais, boi, porco, cabra e carneiro, cada um satisfazendo necessidades diferentes e a descoberta de um testemunho estético primitivo, pontas de flecha decoradas com desenhos de folhas, representando uma primeira expressão estética, e a necessidade humana de consolo em relação à inevitabilidade da morte e da dor. A mudança de espectador passivo da beleza natural para produtor ativo de beleza. De Masi destaca dois momentos cruciais na passagem do animal ao homem: a conceituação da sobrevivência e a conceituação do belo. A descoberta da eternidade, através do enterro dos mortos e a crença na vida após a morte, representando a primeira grande consolação humana, e a descoberta da beleza, como compensação à dor, com os afrescos rupestres, como os de Lascaux. A evolução do animal ao homem como um processo lento de 80 milhões de anos, com a descoberta da eternidade e da beleza. De Masi argumenta que a estética é fundamental para a felicidade humana, citando Marx e a distinção entre a construção animal e humana. Ele analisa a forma como a sociedade industrial isolou a estética do trabalho, com raras exceções, como Robert Owen, Wiener Werkstatt e Adriano Olivetti, que priorizavam a estética nos seus ambientes de trabalho. A sociedade pós-industrial, em contraste, recuperaria o gosto pela estética, não apenas como ornamento, mas também como valor primário. De Masi analisa a ação que, na atualidade, corresponde à propiciação dos favores divinos na pré-história, o planejamento do futuro baseado em conhecimento científico. A descoberta da semente, 6.000 anos antes de Cristo, como um evento que marcou uma revolução agrícola, protagonizada pelas mulheres, e a transição do matriarcado ao patriarcado, com a compreensão da participação do macho na procriação. De Masi discute a descoberta da produção em série, evidenciada por artefatos como garrafas, produzidas além da necessidade imediata. O planejamento do futuro e a expansão da produção marcam o início do excesso de produção, um sistema econômico que persiste até os dias atuais. 3.000 anos antes de Cristo, o surgimento da cidade e da escrita na Mesopotâmia, marcando o nascimento da civilização ocidental e destacando o atendimento cultural, que molda o cérebro humano. De Masi destaca a Mesopotâmia como o berço da nossa civilização. A invenção do selo de acompanhamento como síntese de comércio, globalização e cultura, o surgimento dos números e das moedas, dos primeiros relatos de poesia, de novas formas de organização social como o autoritarismo, a ditadura e o imperialismo, culminando no Império Romano e a transição de uma expansão imperialista para um império consolidado e protegido como um hortus conclusus. Por fim, De Masi aborda a Grécia clássica como um exemplo de uma nova fase histórica, caracterizada pela democracia, filosofia, arte e a importância da rede de cidades, antecipando a sociedade pós-industrial. A Grécia como uma rede de cidades interconectadas, e não um ente único, representando uma nova forma de organização social.